Enio, fala um pouco da sua história da Fuction. Como foi que você ouviu falar da Fuction, meu irmão? Então, às vezes a gente pode passar a vida inteira sem receber um convite, né? Não só da Fuxio, mas sem receber um convite de marketing multinível que possa fazer uma diferença. Então, eu sou muito grato a um grande amigo de infância que me convidou para o negócio, né? Hoje ele não faz mais parte do negócio, ele está desenvolvendo outra atividade, mas ele foi muito importante porque o convite dele alterou completamente o rumo das coisas e eu vou ser eternamente grato a ele. Porém, quando a informação chegou através dele, eu conheci outras pessoas, como o José Antônio Lino, o Júlio Guerreiro, o Edgar Fierro, o Ricardo Castilho, e a aproximação que eu tive com essas pessoas fizeram com que os valores compartilhados por eles me agarrassem aqui no negócio de uma maneira muito forte. Hoje eu tenho uma decisão de qualidade muito grande graças a essas pessoas e aos valores que foram compartilhados. Muito bem, muito interessante, né? Engraçado, né? O seu amigo de infância que lhe mostrou a oportunidade, né? Hoje, infelizmente, ele não está no negócio, mas eu creio que ele deva voltar. Não é não? Sim, dentro do nosso negócio, talvez a parte mais difícil seja a visão antecipada do que vai acontecer. Criar uma visão e trazer à tona algo que ainda não existe não é uma característica aberta a todo mundo. E se tu me perguntares por que algumas pessoas acendem essa luz amarela, essa luz vermelha, né, para que foquem e prestem atenção na oportunidade, eu não sei te dizer o que faz com que as pessoas se escolham para a oportunidade da Fuxion. Mas eu me escolhi e, como te disse, sou eternamente grato, né? E acredito também que a gente vai convidar pessoas e elas também não vão imediatamente criar essa visão, porque ela é uma visão, nesse momento, muito rara. É uma visão destinada a poucas pessoas que vão, sim, criar a perspectiva do que vai acontecer e vão trabalhar duro para que essa visão se torne uma realidade em suas vidas. Hoje a gente está na fase do sonho e sonhar, às vezes, é difícil. Sonhar, às vezes, se confunde com fantasia, às vezes as pessoas nem gostam dessa palavra, né? Mas sonhar significa realizar, não é uma fantasia. A fantasia se difere daquilo que eu gostaria, né? Eu gostaria, quem sabe, de uma vida melhor, mas eu não faço nada nessa direção. A Fuxio nos permite sonhar e trabalhar essa visão para que essa perspectiva se transforme em realidade, e é isso que a gente vai fazer. E eu convido a todo mundo a buscar as informações de forma profissional para que não deixe passar essa oportunidade. Como eu disse, às vezes na vida a gente é convidado só uma vez. Eu nunca mais fui convidado para a Fuxion, fui convidado só aquela vez. E se eu tivesse deixado passar hoje, com certeza, eu ainda ia ser uma pessoa frustrada procurando algo que me desse essa perspectiva. Muito bem. A questão da oportunidade, quando a gente a agarra, é algo que, se realmente a gente faz no devido tempo e da forma correta, eu creio que, mesmo que sendo árduo, né, o sonho, a cada dia que se passa, ele vai se tornando realidade. E eu creio que na sua vida tem sido isso, correto? Sim, tu sabes, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, né, na cidade de Caxias do Sul. Hoje, o meu estado, eu quero me solidarizar com todo mundo que está sofrendo aqui no Rio Grande do Sul. E aqui na minha cidade, ela é uma região colonizada por italianos, e é uma região de serra, uma região de difícil acesso. E na época que esses imigrantes, né, chegaram aqui mais ou menos na década 1870, acredito que seja esse período, muitas pessoas passaram necessidades e chegaram aqui, às vezes perderam entes queridos, né? A gente imagina abrir caminho no meio do mato, como era aqui, e subir essa serra. Quem conhece aqui sabe a dificuldade, quantas vidas foram perdidas em função de um sonho que essas pessoas trilharam. E essas pessoas são um exemplo, porque hoje a minha cidade, Caxias do Sul, é uma das cidades mais prósperas do Brasil, é um polo econômico, e essas pessoas, essas famílias, né, desses imigrantes italianos, hoje são pessoas abastadas, justamente porque os pioneiros pagaram um preço muito grande para que outras gerações pudessem usufruir disso. E eu me sinto um pouco assim, usando esse legado da minha cidade, eu me sinto um pouco assim, de ser um pioneiro, de pagar um preço, de entender o que é um sacrifício, de uma gratificação prorrogada, e saber que amanhã
o preço dos pioneiros pode ser, sim, um sonho realizado e funcionar para outras gerações, para outras pessoas que vão viver isso também. Amém, meu querido. Eu também quero prestar a minha solidariedade aos irmãos do sul do país. Eu tenho muitos amigos aí no Rio Grande do Sul, porque na época em que eu morei no Espírito Santo, lá em Vila Velha, lá tem uma comunidade muito forte de gaúchos. E aí, inclusive, eu gosto de tomar chimarrão, tá? Eu aprendi a tomar chimarrão aqui em Maceió, com um amigo meu chamado Carlos. Ó, para você ver, Maceió quente pra caramba. E o Carlos é um amigo meu gaúcho. Na época a gente estudava no Polo Cultural da Universidade Federal daqui de Alagoas e a gente fazia música. E o Carlos gaúcho, e todas as vezes, todos os dias de aula, ele levava aquela garrafa térmica de 2 litros, aquela termolar bonita, levava a cuia, a bomba, né, e levava o mate. E aí, engraçado, eu comecei a apreciar o chimarrão. Então já sei o que te dá de presente quando nós nos encontrarmos, viu? Maravilha, maravilha. Eu já agradeço, já agradeço. Inclusive a minha cuia está aqui, está lá no armário. Show de bola. É um hábito nosso aqui, né? O dia não começa se a gente não toma chimarrão. Meu pai, todas as manhãs. Eu te confesso que eu não tenho o hábito, tomo, mas não tenho o hábito diário, né? De tomar o chimarrão. Certo. Mas os gaúchos aqui é uma tradição bem forte. É muito e se espalha pelo Brasil inteiro, né? Tem gaúcho por todas as partes. Tem, cara. Tem um dia desse um dia desse não, já tem um tempo. Eu estava aqui em um bairro chamado Mangabeiras, aqui em Maceió, e quando eu fui ver uma casa gaúcha, Poxa. Uma casa gaúcha artefatos gaúchos, é muito interessante isso. Inclusive vende também ervas lá, né? Erva mate e tudo, muito interessante isso. Primeira vez que eu vi a cultura gaúcha, Evandro, ela se perpetua pelos CTGs, né? Que são centros de tradição gaúcha e que são abertos em outras localidades, né? Para que a música, as tradições, as danças, né? Que são muito típicas aqui, a gente possa espalhar essa cultura. Então, em qualquer canto aí do Brasil vai ter um grupo de gaúchos com um CTG desses espalhando a nossa cultura, né? E a gente é muito agarrado a isso, tem muito orgulho disso. Então, olha só, daqui a pouco a gente volta para a Fuction, porque esse nosso podcast ele é bem aberto. Aí vamos lá. O interessante é esse fato de eu ter muitos amigos gaúchos, né? Eu falei para você que eu conheci um amigo gaúcho, o Carlos, aqui quando estávamos no curso de música aqui da Universidade Federal de Alagoas, beleza. Eu viajei para o Espírito Santo para ir tocar, porque eu sou percussionista, eu sou músico profissional, sou formado. E lá no Espírito Santo, lá em Vila Velha, cara, eu conheci muitas bandas, muitos grupos musicais de origem gaúcha, né? Por exemplo, os meus amigos, pessoal, os Amarantes, Tchê Brasil, deixa eu ver, os Carreteiros, né? Tudo grupo de música gaúcha. É muito interessante isso, né? Os missionários, né? Então, assim, cara, muito interessante. E lá em Cariacica, no Espírito Santo, tem um CTG, né? Tem um CTG chamado Brasileirão. E lá em Vila Velha, no bairro Planalto, existe um outro CTG chamado Bailão do Pedro. O seu Pedro, Bailão do Pedro, o seu Pedro, ele era gaúcho, o filho dele, que é o Juliano, é meu amigo, né? Ele é acordeonista e tudo. E interessante, né? Para você ver como é que esse mundo é pequeno, né? Um cara de Maceió que viajou para Vitória do Espírito Santo, passei praticamente 10 anos lá e tudo, e eu fiz uma amizade muito forte com vários outros músicos de grupos gaúchos. Inclusive, eu cheguei até a tocar em alguns lá, na época. Para você ver como é que são as coisas, né? Mas vamos lá, vamos voltar para a Fuction.